Olá, povo feliz, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal da Igreja Batista Mananciais, nesse programa que há 12 dias nós estamos promovendo aqui na igreja através dessa série de milagres de Jesus. É muito bom ter você aqui. Caso seja a primeira vez que você esteja tendo contato comigo, eu sou o pastor Márcio Mesquita, da Igreja Batista Mananciais. Nós estamos no município de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, e você está dentro de um programa devocional diário que está abordando a série Milagres de Jesus. Mas é muito bom ter você aqui, mesmo que seja a sua primeira vez. Sendo a sua primeira vez, eu queria te pedir, faça a tua inscrição nesse canal, porque nós estamos precisando aí de inscritos para que a gente possa ter mais ferramentas dessa plataforma. Compartilhe e também dê um like, o seu joinha dentro desse vídeo, para que ele possa ser impulsionado e outros possam visualizá-los também, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o 12º milagre. É um milagre de apenas um versículo, né? O contexto que aborda ele é bem objetivo, diferente dos outros, né? A narrativa é bem pequena, mas não perde nada na sua importância dentro do projeto de Jesus de se revelar ao povo israelita como o Messias, o Salvador, e também preparar todo o caminho para que o seu evangelho fosse espalhado por toda a terra. Então hoje o milagre de Jesus ele é tão importante quanto os outros. Hoje nós vamos falar sobre o 12º milagre de Jesus, e esse 12º milagre de Jesus é a cura de um endemoniado cego e mudo. E o texto que nós vamos abordar tem dois mencionando nos evangelhos, só que eu vou ficar hoje com o evangelho de Mateus, capítulo 12, 22. O outro eu vou botar lá, ali nas observações desse vídeo, para você buscar, que seria o evangelho de Lucas, ok? Então, vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre esse 12º milagre de Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 22, diz assim: Então trouxeram até Jesus um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Então, esse foi o 12º milagre de Jesus. Parece ser uma coisa bem, não sem importância, né? Mas você se engana. Não é pelo muito falar que ele vai ser classificado como um milagre sem muita importância. Jesus mostra aqui nesse milagre o poder que ele tinha diante das próprias forças espirituais malignas, né? O próprio Satanás. Ele veio com a autoridade de controle da vida e da morte. A gente viu isso no milagre anterior, quando ele ressuscitou um jovem, o filho da viúva de Naim. Ele também tem poder inquestionável sobre o próprio organismo humano, a natureza humana. Curou várias pessoas, curou paralítico, curou mão ressecada, e realizou milagres também. O primeiro milagre da pesca maravilhosa, ele teve controle também sobre os elementos, né? Ele fez a mudança, né? Ele transformou água em vinho. Então ele também tem controle também sobre os fenômenos naturais, tem controle também sobre a própria química dos elementos. Então você percebe que Jesus ele tem se apresentado nos seus milagres através desses sinais para provar para todos que o poder dele não tinha limite, era imensurável. Ele era realmente o Filho de Deus, o Messias tão esperado do povo de Deus. Então esse milagre ele tem uma particularidade. Ele fala sobre Jesus curando um homem que ele era cego e mudo. Ele passou a enxergar e a falar. Interessante que quando a gente fala sobre um cego e mudo, dá pra gente imaginar uma pessoa que não vê e não consegue falar. Como deve ser horrível, né? O sentimento que deve aflorar. Já parou para pensar sobre isso? Eu estava fazendo meditação, já preguei algumas vezes sobre esse texto, mas na preparação dessa mensagem eu fiquei muito comovido. Eu falei, meu Deus, como seria uma pessoa, possivelmente aqui desde nascença, do período em que veio ao mundo, essa pessoa ela não conseguia se comunicar, e ela não conseguia ver o mundo em sua volta. Dá para a gente imaginar, dentro de uma sociedade tão precária em tecnologia, em recursos, tão desconhecedora da ciência, não tinha nenhum método, seja ele de ensino, aprendizado, era realmente uma coisa assim que a gente não tem como descrever. E com o passar do tempo, você percebe que esse homem, ele também foi dominado por uma opressão maligna, que logo depois se tornou uma possessão. O que isso significa? Geralmente na batalha espiritual, eu não quero entrar aqui nos méritos
de demoniologia, ou até mesmo um trabalho de libertação. Nossa igreja faz, eu faço, mas esse não é o objetivo desse programa de devocional. Mas quem trabalha com isso vai entender o que eu estou dizendo. Quando nós deixamos algumas sementes de amarguras brotar dentro de nós, nós abrimos verdadeiros portais para o mundo espiritual. Assim, quando a gente abre o nosso coração para Cristo, Ele entra e começa a mudar a nossa vida de dentro para fora. A gente começa a mudar a nossa forma de agir, de pensar. A gente se torna uma nova criatura. Da mesma forma, Satanás ele gosta de copiar, claro que para o lado do mal. Ele começa a lançar muitas iscas, e essas iscas nós chamamos de legalidade. E as pessoas elas se abrem para isso. Dá para a gente imaginar que não foi muito difícil para esse homem que era cego e mudo ficar com amargura no seu coração. E isso gerou um portal de legalidades ao ponto dele ser dominado pelos próprios espíritos malignos. E Jesus, ao ver isso, Jesus liberta aquele homem endemoniado, e a partir do momento em que ele é liberto, ao mesmo tempo, Deus também realiza uma obra tremenda na vida dele. Eu costumo dizer aqui na igreja que nem todo problema de ordem física, psicológica, são causas demoníacas. Tá? Muitas pessoas são vítimas de fatalidades da vida, nascem com problemas, até mesmo problemas de formação. Isso não quer dizer que foi erro lá do pai ou da mãe, ou alguma legalidade, ou algum demônio. Eu costumo dizer, gente, nem todo problema de ordem física ou emocional é ocasionada por ação direta ou indireta de forças malignas, de demônios, de questões espirituais. Mas eu deixo bem claro para eles, todas as ordens ou desordem, de fontes demoníacas, espirituais do mal, elas causam algum tipo de dano, e esses danos podem sim se refletir na nossa vida física e emocional. Já peguei muitas pessoas aqui que tinham problemas sérios de saúde, e a partir do momento em que nós fizemos um trabalho de acompanhamento, fizemos um trabalho de conscientização dessa pessoa, essa pessoa reconheceu que era pecadora, ela entregou a vida dela para Jesus e iniciou um processo de libertação, através de confissão de pecados. E aí foram manifestados espíritos malignos, e essas pessoas, além de se tornarem pessoas completamente diferentes, melhores do que eram, elas também foram curadas de enfermidades crônicas que elas carregavam. Uma prova de que aquela opressão maligna trazia na vida dela um efeito de ordem física e emocional. Como também nós temos várias pessoas aqui que têm problemas, que nasceram com esses problemas, entregaram as suas vidas para Cristo, passaram pelo mesmo processo, tiveram até cura e libertação na área das emoções, se aceitaram, se deixaram ser aceitadas, foram trabalhadas, mas continuam ainda com os seus problemas de ordem físicas. Uma prova de que aquilo não era algo de ordem espiritual, era uma questão da vida. Então, no caso desse homem, ele estava realmente bem complicado. Todo aquele problema que ele estava vivendo, estava muito claro ali que era de ordem espiritual. Os demônios estavam cegando, estavam tirando a capacidade deles de se comunicar. E aí que eu entro dentro desse 12º milagre de Jesus. Todas as pessoas que dão lugar ao diabo, elas ficam cegas. Elas não conseguem se comunicar com Deus. A palavra de Deus diz que as trevas, elas não combinam com a luz. Não tem como você seguir a dois senhores ou servir a dois senhores. Não tem como você ser um cristão em cima do muro. Você precisa se posicionar. Porque todas as vezes em que nós tentamos caminhar no estilo de vida, que eu costumo dizer que é o cristianismo, não é uma religião, quando a gente tenta caminhar no estilo de vida e a gente não abre mão de algumas coisas importantes, por exemplo, eu não posso de forma nenhuma ser um atleta se eu não tenho disciplina em dormir. Eu não posso, por exemplo, ser uma pessoa bem-sucedida na minha vida profissional se eu não estou disposto a pagar o preço para ter longas horas de treinamento e de estudo e de reciclagem. Então tudo na vida tem um preço. Então quando nós olhamos para a história desse homem, nós vimos que a opressão maligna na vida dele tinha cegado e tinha deixado ele mudo. Muitas pessoas hoje, trazendo para o nosso contexto atual, muitas pessoas hoje, elas estão cegas e mudas. Elas não conseguem mais se expressar, elas não conseguem mais adorar a Deus, elas não conseguem ter nem mais espiritualidade. E elas não conseguem ver que as vidas delas estão literalmente afundando, estão literalmente sendo perdidas. Por quê?
porque elas não estão atentando para as coisas que estão em sua volta. O 10º milagre de hoje chama a nossa atenção à reflexão. Eu queria que você parasse e pensasse, como que você tem levado a sua vida? Como que você pode fazer para melhorar? Você já viu 12 milagres, e todos os milagres, eles têm sido escadinhas, que estão levando você para um nível mais elevado. Não adianta você ficar apenas todos os dias assistindo um a um, você precisa refletir sobre ele. Caso você ainda não tenha visto os outros, eu faço um desafio para você. Veja um a cada dia. Não tem problema que você demore mais um pouco, mas busque praticar os princípios abordados em cada um. Você vai ver que ao longo de alguns dias, sua vida vai melhorar. E você vai ver como Deus ele vai agir através de você. Deixe o Senhor agir na sua vida nesse 12º milagre. Dê a oportunidade para Deus te ajudar. O Senhor ele está pronto para fazer você enxergar. E Ele está também pronto para fazer você se comunicar com Ele. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Essa é a lição de hoje. Esse é o desafio para você hoje, nesse 12º milagre. Que Deus te abençoe, que você esteja conosco também. Quero convidar amanhã no 13º milagre de Jesus, um milagre que vai mudar a sua vida e vai abençoar muito todas as pessoas que você conhecer, porque você vai com certeza compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe.